Missa de sempre. O que isso quer dizer, diácono? Você quer saber o que quer dizer esta expressão missa de sempre? Então eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal. Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui na central de podcasts da Rádio Evangelizar, porque cada podcast te ajuda a crescer cada vez mais na liturgia. Então, antes de tudo, eu quero fazer-lhe um convite. Você ainda não é inscrito neste canal, não perca a oportunidade, inscreva-se já e toda vez que lançarmos um vídeo novo, você será informado. Se acionar o sininho, será informado em primeira mão, com certeza, e não perderá nenhuma oportunidade. Certa vez, num dos meus vídeos e num dos comentários, alguém disse o seguinte: Diácono, a missa de sempre. Mas eu fiquei pensando como responder a essa pessoa, se eu deveria responder a essa pessoa, se eu deveria gravar um podcast, gravar um vídeo para explicar sobre esta expressão. Nos últimos tempos temos ouvido muito esta expressão, missa de sempre. Mas o que ela quer dizer? Então vamos tentar compreender tudo isto. Primeiro, esta expressão dita por algumas pessoas, talvez sem um certo entendimento dentro da história da liturgia, acaba passando despercebido e outras tantas acabam indo na onda. Missa de sempre é dita por aqueles que desejam que a Sagrada Liturgia volte a ser celebrada em latim, no rito extraordinário, hoje dito rito extraordinário, ou o rito de Pio V, rito tridentino. Então, estas pessoas dizem que esta é a missa de sempre. Até aí estou explicando para vocês o que significa tal expressão. Mas precisamos entender se de fato esta é a missa de sempre. Agora vamos entender os elementos desta frase. Primeiro, de sempre quer dizer desde os primórdios. Pelo menos no meu entendimento, de sempre engloba um tempo muito grande. Desde sempre, não é? Então, quando eu digo desde sempre, será que os apóstolos rezavam em latim? Rezavam seguindo o missal de Pio V, que foi emitido em 1570, e já falamos dele em outro podcast? Então, se os apóstolos, que vêm antes de Pio V, não celebravam como Pio V nos ensina, será que a missa tridentina é a missa de sempre? É apenas um questionamento, tá? Outro questionamento vem na palavra missa, que a missa, a palavra, o termo missa, também não existe desde os primórdios. Lá atrás, os apóstolos, inclusive já falei sobre o início da liturgia, lá nos primórdios, os apóstolos celebravam conforme eles aprenderam com Jesus Cristo. E como Jesus os ensinou a celebrar? Estando com eles na mesa, ou à mesa, e os apóstolos em torno dela, e nesta celebração, que nós chamamos de última ceia, ali, num determinado momento da celebração judaica, Jesus vai tomar o pão, vai dar graças a Deus, vai partir o pão e entregar aos seus apóstolos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Depois, Jesus vai tomar o cálice, vai bendizer a Deus pelo vinho que ali está, vai passar este cálice aos seus apóstolos e dizendo: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Os apóstolos reproduzem, e entendam agora no sentido mais de entendimento aquilo que eu vou dizer. Poderiam estar utilizando as palavras técnicas, mas para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, é importante também trazer uma linguagem mais usual para que você possa compreender. Então, os apóstolos vão reproduzir ou fazer memória daquilo que eles celebravam
com Jesus ali, aquilo que eles celebraram com ele naquela quinta-feira. Esta reprodução, esta memorização, este rememorar, melhor dizendo, vai se acontecer após a ascensão do Senhor, após a ressurreição do Senhor, e eles vão fazer isso aos domingos e depois em cada encontro comunitário. Os apóstolos foram morrendo, o que alguns por martírio, na verdade quase todos por martírio, e o fato deles irem morrendo, eles deixaram os seus discípulos, que fizeram a mesma coisa, que foram fazendo memória daquilo que os apóstolos viveram. E os discípulos dos apóstolos, a mesma coisa, e assim por diante. É uma reação em cadeia, vamos assim dizer, né? Todos, conforme aprendiam, foram reproduzindo. Então, dizer que a missa de sempre é a missa que nos leva à salvação, é outra expressão que ouvimos, é não entender. Tá, então se a missa de Pio V é a missa que nos leva à salvação, a missa celebrada antes de Pio V não levou o povo à salvação? 1.500 anos daqueles que celebravam naquele ritmo, ou conforme Jesus Cristo ensinou, não os levou à salvação? Aqui cabe uma outra reflexão a cada um de nós, antes de expressarmos isto. Diga, eu gosto desta missa. Perfeito! A igreja ela é ampla, é uma mãe, nela cabem todos os seus filhos, aqueles que gostam de celebrar conforme o rito tridentino, o rito de Pio V, aqueles que gostam de rezar conforme o rito de Paulo VI, aqueles que gostam de rezar conforme o rito ucraniano, conforme o rito milanês, conforme o rito greco-melquita, conforme o rito sírio, enfim, é uma igreja que está de braços abertos para acolher a todos. Gente, digo isso para reforçar a vocês. Somos uma igreja sinodal que caminha rumo à santidade sem excluir ninguém. Precisamos abrir os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa vontade para levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. E aqui eu digo, repetindo a frase ou a expressão do Papa Francisco, é levar o Evangelho a todos, a todos. E quando eu digo todos, é todos, sem excluir ninguém. Não levando em consideração única e exclusivamente a minha vontade, mas também acolhendo a vontade do meu irmão. A partir do momento em que ele vem até mim, aí sim, eu vou ensinando, vou educando ele na fé. Mas não seja você a alfândega da fé. O que é a alfândega da fé? É aquele que antes de adentrar a igreja, você já o coloca para fora. Não, você não tem condições de participar. Interessante. Isso aí é um tema que de repente a gente poderia estar abordando num próximo podcast, mas eu não vou entrar, porque senão, eu não vou entrar neste podcast, senão vai dar margem para muitos comentários. Ficou com alguma dúvida, tem algo a nos falar? Também pode deixar aí nos comentários, vai ser uma alegria receber a sua mensagem. Quer aprender um pouco mais sobre a liturgia, a história da liturgia? É importante, antes de reproduzirmos alguma coisa, olha, nós criamos aí um curso de liturgia muito prático, usual, vai ajudar você também a compreender ainda mais. Vou deixar o link aí, você dá uma olhada, confere, aprende, saiba um pouquinho mais e se você desejar, inscreve-se e venha fazer estas aulas, que é online. Vai ser uma alegria muito grande receber e estar com vocês do outro lado em nosso curso. Peçamos à Mãe de Jesus e Nossa Mãe que possa olhar por nós e também despertar nos nossos jovens cada vez mais vocacionados e vocacionadas, para aqueles que desejam servir o Senhor possam responder a este chamado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.